Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, né, para apresentar o seminário da matéria de matemática básica, coordenado pelo professor Alexandre Lopo. E o seminário é sobre superfícies cilíndricas. E vamos mostrar alguns exemplos sobre superfícies cilíndricas e cilindros. Passa aí para a próxima página. Vamos lá para a definição. Uma superfície cilíndrica ou simplesmente cilindro é a superfície gerada por uma reta que se move ao longo de uma curva plana, denominada diretriz, paralelamente a uma curva fixa, denominada geratriz. Quando a geratriz for perpendicular ao plano que contém uma curva diretriz, o cilindro é denominado reto. E aqui nós temos um exemplo, né, em um gráfico de um cilindro reto, que praticamente vai ter a equação xy mais, ou x ao quadrado mais y ao quadrado, que praticamente x ao quadrado ele vai formar um meio círculo no eixo x, e y ao quadrado vai formar um meio círculo no eixo y. E no GeoGebra nós vamos ver que quando somamos essas duas fórmulas e temos o resultado, ele forma o cilindro perfeito. Bota aí no GeoGebra. Vamos lá para a equação. Bota aí. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aí percebe-se, né, que quando coloca x ao quadrado mais y ao quadrado, logo ele já forma um cilindro partindo do eixo zero em z. Agora vamos dar o valor, igual a 4. E aí percebe-se que forma, né, paralelamente ao plano, o círculo, e ele sobe ou desce, né, dependendo do valor de z, e está formado o cilindro reto, o cilindro tradicional. Pronto, vocês podem dar seu exemplo agora. Bom, professor, boa tarde, meu nome é Caio. Eu vou falar sobre o cilindro parabólico, partindo aqui de uma definição básica, né? Os cilindros parabólicos são cilindros quádricos em que a diretriz é uma parábola. E para determinarmos a equação desse cilindro, consideramos o caso em que a diretriz é a parábola. Eu botei aqui embaixo o exemplo da parábola e no próximo slide eu fiz um esboço na plataforma do Paint e vou tentar explicar aqui. Então, aqui nós temos, né, um cilindro de diretriz igual a x ou y ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado, perdão, e z zero. Ou seja, essa curva ela vai estar presente no eixo x e y. Essa curva aqui é uma parábola com concavidade voltada para a direita e a geratriz dela é o z. Como foi dito anteriormente na definição geral de superfícies cilíndricas, eu vou pegar uma reta paralela ao plano e essa reta é o próprio eixo z aqui e vou passear ela pela parábola D e vai formar essa nossa superfície aqui, chamada de cilindro parabólico. E o que vai acontecer aqui na nossa equação do cilindro parabólico? Esse ponto P aqui, que é um ponto qualquer, x, y e z, ele vai pertencer à superfície S. Eu esqueci de colocar aqui, mas aqui é uma superfície S. Ele vai pertencer à superfície S se projetarmos ele quando z for zero e que ele vai ser um ponto de forma x, y, zero, ele vai pertencer à curva. Então, a equação desse cilindro ficou y igual a x ao quadrado. E já que estamos aqui no espaço R3, a gente não tem o valor de z, o z é livre, ele pode assumir qualquer valor, seja negativo ou seja positivo, formando aqui esse nosso cilindro. Então, por isso que a gente pegar... Espera aí, só um momento. A gente pegar a nossa parábola e passear ela aqui pelo eixo Z. A gente pega essa parábola aqui, passeando ela pelo eixo Z, a gente forma aqui esse nosso cilindro parabólico. Agora eu vou aqui aplicar essa fórmula no GeoGebra. Bom, digitando aqui bem simples, deixa
eu apagar aqui o de João. Bem simples aqui, digitando apenas o y na caixa de entrada igual a x ao quadrado. A gente já vai ter aqui, tá vendo? O nosso cilindro parabólico. E como eu falei anteriormente, o z aqui, ele é livre, ele pode assumir qualquer valor, seja negativo, seja positivo. E é isso, pessoal. Bom, vamos lá, né, para o cilindro elíptico. Meu nome é Igor, vou estar falando um pouquinho aqui sobre o cilindro elíptico. A definição dele é basicamente que os cilindros elípticos são cilindros quádricos em que a diretriz é uma elipse. E para obter essa equação do cilindro elíptico, consideramos que a diretriz é a elipse, certo? Essa aqui é a equação geral desse cilindro. No caso, x menos h sobre 2 dividido por a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado dividido por b ao quadrado, igual a 1, certo? Passa para o próximo slide aí, cara, na moral. Bom, aqui pegamos, no caso, peguei a fórmula aqui do cilindro e apliquei em uma equação, certo? Uma equação essa equação é um exemplo. 9x ao quadrado mais 4z ao quadrado menos 36 igual a zero. Aqui simplificamos, né? Simplifiquei por 36 e saiu x ao quadrado dividido por 4 mais z ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Se vocês olharem o exemplo aí, o x, eu tomei com a proporção do x, eu fiz 4 pontos, né? Na horizontal, não, na diagonal, e o y e o z, ele está formando por 9 pontos, né? Porque tá 3? Porque, na verdade, se você dividir o 9 por 2, dá 3 ao quadrado, né? Então, isso aqui é só uma projeção. Então, o que acontece? Você vai ter essa elipse e ela vai correr pelo eixo Y. Então, aqui ela está correndo para o Y para a direita, né? Joga no GeoGebra, cara. Posso falar a fórmula? X ao quadrado dividido por 4. Pera aí. Pode repetir. X ao quadrado dividido por 4 mais z ao quadrado dividido por 9 Um momento. mais z ao quadrado dividido por 9, que é igual a 1. Pronto. Podemos ver que a variável aí seria, no caso, diferente dos outros cilindros apresentáveis, a variável seria no eixo Y, certo? Mas a variável, ela é, como falo, né? Vai variável. Então, ela vai depender ela vai correr até o determinado que você quiser, entendeu? No caso. Então, assim temos o cilindro elíptico, certo? Pronto. Volta pro slide aí, cara. Só um momento. Pronto. A conclusão, né? A partir desses resultados encontrados nessa pesquisa, concluímos que as superfícies cilíndricas são sólidos geométricos que são muito importantes, pois estão presentes em vários objetos do nosso dia a dia. Com a utilização do programa GeoGebra, que proporciona maior praticidade na resolução das atividades, além de facilitar na compreensão do conceito que está sendo trabalhado. GeoGebra serve mais como um facilitador, para conseguir compreender essas fórmulas. E é isso.